Muito bem, estamos entrando ao vivo nesse exato momento para começar mais uma live. E hoje essa live ela é específica para a gente poder falar de quando tudo ao seu redor parece dar errado. Eu quis trazer essa live aqui porque eu estou sentindo um movimento de mulheres que estão buscando se conhecer, se entender, se melhorar como um todo. Mas, quando começa esse processo, o que acontece? A vida te questiona. Deus te questiona. Quanto você quer, de fato, mudar? Quanto você quer isso? E aí acontecem algumas coisas que te fazem se questionar. Será que é isso? Será que eu estou no caminho certo? Parece que está pior do que estava antes. Só que são movimentos que estão aí a serviço de te manter no lugar que você está. Então, para a gente poder começar a falar disso, antes de iniciarmos o assunto em questão, eu quero primeiro me apresentar. Se você está aqui assistindo tanto no ao vivo, se você está me vendo pela primeira vez, se você nunca me viu, né? Se você já, na verdade, se você já me conhece, já está por aqui, já conhece um pouquinho de quem eu sou, do meu trabalho, mas se você nunca me viu, se é a primeira vez que você está chegando tanto aqui no ao vivo, quanto assistindo no gravado. O meu nome é Brenda Heineck. Eu sou consteladora, sou terapeuta sistêmica, sou administradora por formação e sou pós-graduanda em neurociência. E eu utilizo toda essa bagagem para poder auxiliar mulheres na sua jornada de desenvolvimento, de autoconhecimento, de crescimento interno e externo, né? Porque quanto mais a gente cresce internamente, mais isso reflete no nosso externo. O meu público, em geral, as mulheres que eu atendo, são empresárias, são empreendedoras que sentem desafios no seu dia a dia, né? Dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. E isso tudo reflete no negócio. E não tem como o nosso negócio caminhar bem, fluir bem, se dentro de mim, né? Se dentro do meu coração, eu não estou bem. Tem algo ali que precisa ser olhado. Então, esse é o meu movimento. O meu movimento gera outros movimentos na vida de outras mulheres. Aqui. Por isso que a gente está aqui, por isso que eu estou aqui sempre fazendo lives, trazendo conteúdos, para trazer muita consciência e presença. Essa é uma das minhas bandeiras para as minhas alunas. Quanto mais consciente nós estamos, mais presente nós estamos para poder seguir fluindo, servindo aquilo que Deus quer de nós, né? Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo se você está chegando aqui agora. Essa live, ela vai ficar gravada, ela fica no feed, depois ela vai lá pro YouTube para você poder assistir e reassistir quantas vezes você quiser. E principalmente, compartilhar com pessoas que você sabe que precisa ouvir o que eu tenho para dizer aqui. Então, para a gente começar, eu quero te convidar a enviar essa live para pelo menos 5 amigas. Envie essa live, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito pertinente, que muitas pessoas vivenciam, que é quando tudo na vida parece estar dando errado, ou existem desafios que estão ali te travando, que as coisas começam a acontecer e você fica, meu Deus, mas por quê? E principalmente, para você que disse sim para fazer algo diferente na tua vida. Seja bem-vinda, se essa é bem o meu intuito, tá? Fazer essa live nesse horário, enquanto as mulheres estão ali fazendo comida, almoçando, porque às vezes não tem um tempo para sentar e ouvir a live. Então, ó, tá ali na hora do almoço, fazendo uma comidinha, almoçando, já vai ouvindo, já vai trazendo conhecimento. Então, sejam muito bem-vindas. Bom almoço para quem tá almoçando aí comigo. Eu já almocei, já me agilizei, né? Me organizo para estar aqui com vocês. Então, gente, o que acontece? Vamos mandar essa live. Deixa eu mandar aqui para 5 amigas, 5 mulheres, que eu sei que vai fazer sentido. Vamos lá, deixa eu encaminhar aqui. Encaminha aí também. Faz a sua parte aí que eu faço aqui. Bora lá. Pra gente poder iniciar. Pronto, enviado. Pra gente poder iniciar o assunto de hoje. Quem aqui já passou por um momento na sua vida que decidiu: não, agora, a partir daqui, tudo vai mudar, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Acaba aqui.
Principalmente se você já é minha seguidora, se você já é minha aluna, que já está no movimento de consciência e presença, de honrar as tuas origens, de escolher fazer diferente, mas não aquele diferente na arrogância, ai, porque quero ser diferente da minha mãe, quero ser diferente do meu pai. Não, eu escolho ser diferente porque eu honro a minha trajetória, eu honro a minha origem e agora eu caminho livre. Se você já passou por isso, de fazer essa escolha, de mudar algo na tua vida, e quando você começa a caminhar, começam a vir os desafios. Parece que tudo vem, para dar lapada em você. Lapada, lapada. Começa a surgir imprevistos. Começa a acontecer coisas inexplicáveis. Que você não entende por quê. Já aconteceu? Eu acredito que sim. Quem nunca passou por isso? Só que o que acontece, gente? Quando as coisas elas estão no externo, virando uma bagunça, significa de fato que você começou bem. Começou muito bem no teu processo. Por quê? Porque algo já começou a se movimentar. E quando você dá o seu primeiro passo, quando você gera o seu primeiro movimento, existe uma força muito maior que vai te convidar a estagnar, que vai te convidar a continuar pertencente ao registro que está no teu sistema familiar, no registro que está no teu inconsciente, que é muito mais fácil agir na zona de conforto, naquilo que já é habitual, tá? Sistemicamente falando e também com a base da neurociência. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sempre vai querer agir no modo operante, no modo que ele já conhece. Por quê? Porque ele não quer gastar energia. E eu falo isso aqui para vocês. Isso é neurociência aplicada. 95% das nossas decisões, das nossas atitudes, são embasadas no nosso inconsciente. Aí agora trazendo para a vertente do sistêmico. Você começa a fazer seus movimentos. O teu sistema, essa energia maior, esse campo maior que te rege, vai falar, louca, sério que você vai caminhar para isso? Você tá fazendo diferente, isso aí não tá nos nossos registros aqui, ó, deixa eu abrir aqui no relatório da família. Não, isso aí não tá aqui, você para de ser louca, você volte. E aí o que acontece? Quando o teu sistema te convida a voltar, é onde começa a aparecer desafios, né, Simone? Internet caindo, imprevistos, bate o carro, sei lá, pneu fura, filho doente. As coisas começam a surgir. E aí, tem um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda. Bem, quando você já tentou de tudo e nada parece resolver. Fica nessa live até o final que nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. E aí, tem o ponto que eu quero trazer aqui, eu acho que vai bem de encontro com essa dúvida da Márcia, é o seguinte. Tudo dando errado. Tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. Eu tô tentando aqui, Bre, e as coisas estão dando errado. Aí agora eu quero te questionar. Será mesmo que estão dando errado? Ou será que as situações elas estão vindo com... Ai, gente, tô até arrepiada. Será que as situações elas estão vindo como um convite para você mudar a sua postura? Para você, de fato, colocar em prática a consciência, a presença que você está buscando para fazer diferente. Porque não adianta nada pedir para Deus paciência. E aí, Deus não vai te dar paciência de Jó, amada. Deus vai te colocar em situações que é para você exercer a sua paciência. Não adianta nada pedir dinheiro para Deus, que Ele não vai jogar na sua porta uma caixa cheia de grana. Ele vai te dar oportunidades de servir, de ser vista, de exercer o teu transbordo. Mas aí você não quer se expor. Mas aí você não quer
Sair da tua zona de conforto, porque neurocientificamente falando é mais confortável. Sistemicamente falando, o teu sistema te convida a permanecer. E como somos mais leais do que livres, nós ficamos, nós permanecemos. Então, se você está buscando mudança, Deus, ele vai te dar as oportunidades de mudar. Ele vai te colocar em situações no qual você tem que exercer a mudança. Você está disposta? Você está disposta? E isso aqui, ó, é o vivenciar o processo. E aí vai vindo os desafios, vai vindo as situações. E quanto mais Deus te esmaga, significa que você está ali, ó, sendo forjada. Você está disposta a ser forjada mesmo? Que é muito fácil, gente, falar da boca para fora, eu quero mudança. Eu quero diferente. E não se colocar à disposição. E não se colocar disposta e disponível para o processo, para a mudança. Muitas vezes também a gente olha pro que tá dando errado, olha pro mundo externo, ai, tá dando tudo errado, o meu marido não me acompanha, o meu marido isso, aquilo, que ele só me irrita, minha filha, meu filho, o meu negócio, o meu trabalho, os clientes, sempre é o outro. O problema, o que tá dando errado é sempre o externo, ai, o outro. E você, no meio dessa bagaça? E você, no meio disso aí tudo, como é que você tá? Porque o nosso mundo externo é reflexo do nosso mundo interno. Então, como que tá o teu olhar para fora? Como que você tá administrando? Como que você tá percebendo? Como que você tá absorvendo o externo? Porque se você age na dor, ou se você fica procurando problema, tudo vai dar errado. Tudo sempre parece que tá ruim. É o olhar o copo meio vazio, sabe? Treinar o olhar para olhar o copo meio cheio. Hoje de manhã eu até postei uns stories, não sei se vocês viram, que nós temos o nosso modus operandi, né? E aí eu falei em relação à minha máquina de lavar louça. Deu um tilt aqui, a gente agora vai ter que botar para arrumar e ver o que tá acontecendo. E ontem à noite, quando ela estragou, eu não tava nem em casa. Eu cheguei em casa, tava jogando beach tennis. Aí eu cheguei em casa, o cara falou, deu um problema aqui na máquina, amor, ó, estragou e tal. E eu, nossa, o que aconteceu? Ele, não, já tô vendo aqui, tô resolvendo. Eu, beleza. Soltei. Consciência e presença. Ele tá resolvendo, ele quer resolver essa coisa de homem. Hoje de manhã, a máquina tava ali, parada. Eu deitada no sofá, eu olhei para aquela máquina e pensei, eu vou dar uma pesquisada para ver se eu encontro alguma coisa aqui em relação ao que pode estar acontecendo com a máquina. E aí me veio um estalo. Querida, isso não é para você. Você não mete o bedelho ali. Deixa que ele resolve. Ele já está resolvendo, ele dá conta. E aí, em outras épocas, a Brenda não consciente presente faria o quê? Já na hora que a máquina tivesse estragado, eu já ia me debruçar na máquina e dar uma olhada. Ver se eu ia encontrar um fio que estava desconectado para conectar na minha cabeça. E em outras épocas, eu já ia pesquisar, eu já ia buscar, eu já ia mandar mensagem, já ia mover mundos e fundos. E ainda ia arranjar briga com meu marido. Por que você não faz? Porque você é um inútil, porque você é lerdo, porque eu tenho que fazer tudo, porque se não for, você não resolve. Eu me colocaria num movimento de eu faço, eu controlo, eu organizo, eu dou conta. Gente, quem aqui se vê assim? Quem aqui se coloca... Para pensar, principalmente, se você tá sempre num conflito, num caos, seja no relacionamento ou seja em qualquer outra esfera da tua vida. Se você está sempre se colocando em conflito, se os conflitos eles acontecem
ao redor de você e com você, amada, o problema não é o externo. O problema é você. O problema é você. Se analise, se autoanalise agora, nesse exato momento. Por quê? Porque a Brenda do passado, não tão distante assim, ia arranjar briga, ia arranjar caos, ter um relacionamento sempre uma merda, sempre aquele distanciamento, sempre aquela raiva, sempre aquela picuinha. Por quê? Acelerada, controladora, querendo fazer, querendo acontecer, não esperando o tempo das coisas, não analisando qual que é o meu lugar aqui, qual é o meu comportamento, qual é a minha atitude nessa situação, nessa e tantas outras situações, compreende? Uma baita arrogância, né? Nós somos muito arrogantes. Nós somos muito arrogantes porque a gente acha que a gente pode resolver tudo sozinha. Mas a gente aprendeu assim, eu sei. Eu sei que muitas de nós viemos bem treinadinhas, desde a barriguinha da nossa mãe, a liderar, a tomar conta, a fazer, a ser, tá. Mas é uma baita de uma arrogância. Uma baita de uma arrogância. E quando eu falo uma baita de uma arrogância, é que a gente não consegue sossegar o facho. A gente não consegue respirar, a gente não consegue pausar e esperar o tempo das coisas. E essa semana eu tava falando com uma aluna minha. Ela me mandou mensagem dizendo que as coisas estão fluindo dentro do negócio dela, que ela tá tomando algumas atitudes, que agora ela se sente forte para fazer isso, de fato, para tomar essas decisões. E ao mesmo tempo que ela tá tomando essas decisões em relação ao negócio dela, ela não tá com pressa. Ela tá respeitando os limites e os processos dela. Porque ela tem um bebê de 7 meses, se eu não me engano, 7, 8 meses. E ela tá desenvolvendo um negócio e ela falou, Bre, eu entendi que eu não posso querer abraçar o mundo, eu tenho que respeitar os meus limites e os meus processos. Eu quero ver meu filho crescer ao mesmo tempo que eu quero fazer o meu negócio acontecer. E eu não vou conseguir dar 1000% nos dois. Eu preciso equilibrar. E tá tudo bem. Não ser auto-performance a todo momento. Tá tudo bem. Só que se fosse em um outro momento, que ela deixou de entregar um vídeo para social media editar porque ela estava cuidando do bebê, qual que seria a percepção? Tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado. E aí para pensar. Vem aquela culpa, vem aquele peso, já baixa a energia, aí sobra pro marido que tá em casa, que daí ele não tá ajudando. Ele é mais um peso. E aí vira mais um conflito de relacionamento. Gente, eu tô falando bastante de relacionamento. Não sei porque está no meu campo, mas deve servir pra alguém isso. E aí vira aquele caos. O caos tá dando tudo errado. A minha vida é uma bela de uma merda. Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Tá conectando aí? Bre, quando você é sozinha, você é obrigada a resolver as coisas e se você não resolver, ninguém vai resolver por você, certo? Claro. Mas o quanto estar sozinha também está a serviço de manter um padrão no teu sistema. O quanto estar sozinha vem a serviço de te manter pertencente aos registros do teu sistema. Faz sentido? Porque estar sozinha apresenta o quê? Uma indisponibilidade. Tá indisponível por quê? Com quem você fica igual quando está sozinha, quando está indisponível? Ou qual a dor do feminino do teu sistema que está sendo representada em você, que está refletindo em você, te mantendo sozinha? Faz sentido? E, gente, o quanto esse olhar para o mundo de quando tudo parece estar dando errado
vem também como uma desordem de lugares no sistema, no sentido de estar novamente, né, representando, mantendo padrões, alimentando padrões, a manutenção do padrão de um sistema, o quanto você pode estar emaranhada trocando de lugar com outras pessoas do teu sistema. Quando eu digo trocar de lugar é o quê? Saio do meu lugar de filha para virar mãe da minha mãe, mãe do meu pai. Ou ainda estou numa eterna criança, uma eterna menina mimada, ou uma menina que ainda espera reconhecimento, acolhimento, proteção, segurança dos pais, e não estou uma adulta inteira suficientemente para caminhar e tomar as minhas atitudes, as minhas decisões e suportar os processos. Porque criança não tem paciência. Repara, quem aqui é mãe, tem filho pequeno, já passou por essa fase, lembra? Criança não tem paciência. O Henrique fica, mãe. Cuco, suco. Suco, mãe, suco. Ele quer na hora, ele quer pra ontem. E aí tem muita mulher adulta só no RG que ainda é uma menina. Que ainda bate o pezinho, que fica reclamando. Porque tá dando tudo errado na minha vida. Será mesmo? Qual é o teu grau de responsabilidade? Porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo. Será mesmo que é tudo isso? Não estou diminuindo que o homem não tenha responsabilidades. Tem sim. Tem sim. E isso o relacionamento ele precisa de equilíbrio de troca. Qualquer relacionamento. Mas no relacionamento de casal, em relação às atitudes, em relação à troca, é sempre assim. Eu sirvo meu marido, eu faço por ele recebe aquilo que eu estou dando, ele me devolve fazendo tal qual e um pouco mais. Por quê? Porque daí eu me sinto em dívida, vou lá, sirvo novamente, tal qual igual e um pouco mais. Para que ele se sinta em dívida e me devolva. E assim a gente vai fazendo essa dança, essa gangorra, para que haja equilíbrio. Não tem que haver, não é um equilíbrio de equiparidade, sabe? Os dois no mesmo nível. É sempre um dando um pouquinho mais, para que sempre haja mais entrega e a coisa aconteça, a coisa flua, compreende? E aí dentro da questão aqui do sentir que tá dando tudo errado, muitas vezes você se coloca nessas situações de caos, conflito, você acha que tá dando tudo errado. Aí também vem um outro fator de comparação, porque aí você coloca a reguinha da tua vida, você mede a régua da sua vida, olhando para a régua da vida da outra pessoa. Eu já fiz muito isso. Eu estava pensando nisso exatamente ontem. Que a gente falou um pouquinho da minha história, de como eu comecei, tal. E eu lembrei que quando eu entrei no ramo da micropigmentação, eu pensava comigo, tinha uma coisa comigo. Quando eu tiver 5 anos de carreira na micropigmentação, eu vou estar estourada. Eu vou estar, assim, a top of mind, super poderosa, maravilhosa, rica, abundante. Eu vou ser top. Mas eu criei na minha cabeça uma imagem de sucesso e eu coloquei pra mim um tempo. E não que a gente não tenha que cocriar, eu super sou uma pessoa cocriadora, acredito em lei da atração, acredito em objetivos, acredito em quadro dos sonhos. Tudo isso eu utilizo pra mim. Mas, de novo, a gente volta para o mesmo lugar que eu sempre falo, consciência e presença. Porque tudo isso que eu fiz, um checklist para mim, um checklist ambulante, era o quê? Eu me comparando. Ou eu usando a régua de outra pessoa para medir a minha vida. Porque eu vi uma micropigmentadora que eu me espelhei, me invejei, me comparei, e eu queria a vida dela. E aí eu pensei, se ela fez em 5 anos, eu também faço. Eu vou fazer em 5 anos, eu vou estar melhor que ela. Olha isso. Me comparando com outra mulher. Porque na minha cabeça eu coloquei ali é com ela que eu tô competindo. Eu vou ser melhor. E tipo, a pessoa nem me conhecia.
Olha que loucura, gente. Loucura? Até a página 2. Porque tudo isso, ó, vem a serviço de um sistema muito maior. Vem a serviço de dores, vem a serviço de manter padrão. Vem a serviço de te manter doída, dolorida, perdida, estagnada. Entende? Então eu lembrei desse fato que eu peguei uma reguinha do outro e comecei a medir a minha vida. E aí, quando deu 5 anos de carreira de micropigmentação, o que eu fiz? Eu fechei o estúdio para fazer uma transição de carreira. Então, todo aquele planejamento que eu tinha feito foi por água abaixo. E hoje eu vejo que até a transição de carreira está a serviço de uma outra questão do meu sistema. Mas que agora eu já estou tendo compreensões, estou caminhando de uma forma diferente. E está tudo indo para o seu devido lugar, com consciência e presença. Mas, enquanto eu estava lá vivendo o processo, eu dizia, tá dando errado. Tá dando errado, que eu não me sinto bem, tá alguma coisa faltando, eu me sinto inadequada, não, tem alguma coisa faltando, eu preciso de alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Aí eu tô lá toda hora fazendo rebranding, eu tava toda hora trocando a logo do meu negócio, tava toda hora querendo fazer alguma mudança. Não, porque eu preciso mudar, vamos mudar de sala, vamos mudar agora a logo, vamos mudar agora essa parede, vamos mudar agora a maca. Porque daí eu ficava tentando mudar, buscar aquilo que estava faltando no externo. Mas, na verdade, o que faltava era interno. O que estava faltando era algo dentro de mim. Aquela pecinha que estava faltando, que eu achava que era no mundo, era em mim. E aí, por isso que nada nunca estava bom. Por isso que estava dando tudo errado. Mesmo as coisas dando certo. Faturamento bom, as pessoas elogiando meu trabalho. Eu tinha tudo para dar tudo certo. Mas para mim, na minha cabeça, estava dando tudo errado. Como curar o interno? Vindo para o processo terapêutico, Márcia. Vindo para um processo profundo de se olhar, de se conhecer, de se entender as tuas lealdades inconscientes. Para curar o interno, precisa de permissão. Permissão para caminhar para o mais profundo. Permissão para se olhar com mais profundidade. E a permissão inclui o quê? Dizer sim, gerar movimento, investir tempo, dinheiro e energia. Às vezes a gente acha que a gente diz não para alguma coisa, não posso por causa do dinheiro. O dinheiro também está a serviço de te manter aonde você está. Não, Bre, mas é porque eu tô passando por uma situação XYZ. Tá tudo a serviço. Tudo a serviço. E aí, para gerar mudança, para fazer diferente, vai precisar de esforço. Vai precisar de esforço. De agora eu quero, agora eu vou botar o pé. Como eu vou fazer? Não sei. Mas vou botar o pé, Deus vai botar o chão e eu vou. Eu vou suportar o processo, eu vou seguir, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque chega. Faz sentido, gente? Através da constelação também. Hoje, dentro dos meus processos terapêuticos, eu utilizo constelação, exercícios sistêmicos, hipnoterapia, que não tem nada a ver com hipnose, da pessoa ficar inconsciente, nada disso. Hipnoterapia também é uma ferramenta terapêutica. E a minha hipnoterapia ela é sistêmica também, porque eu trago a vertente sistêmica para dentro da hipnoterapia. Então, dentro do meu processo terapêutico, eu utilizo de várias ferramentas. Mas temos constelação também, porque a constelação é uma das maneiras. Mas não é só sobre constelação, gente. É sobre consciência e presença. É sobre identificar os teus padrões e se permitir escolher fazer diferente. Mas o que eu falei no início da live, o escolher fazer diferente não na força do braço, não na força da raiva,
Não na força do ódio. É na força do seu centro. De eu sei da minha história, eu sei da minha origem, eu honro meu pai e minha mãe, e a partir daqui eu caminho. A partir daqui eu caminho fazendo algo de bom com aquilo que eu recebi, que é a minha vida. E que a responsabilidade de eu fazer da minha vida um sucesso, e eu não tô falando só sucesso financeiro, a responsabilidade de fazer da minha vida um sucesso é minha. É minha. Não tem a ver com meu marido, não tem a ver com meus filhos, não tem a ver com os meus pais, não tem a ver com ninguém. Tem a ver comigo. Como eu me sinto, como eu me compreendo, como eu estou, como eu me posiciono e como eu lido com as situações. Faz sentido? Volta para você. O olhar volta sempre para você. Não tem que ficar tentando consertar o mundo, gente. Não tem como consertar o mundo. A única pessoa que você consegue mudar e consertar, glória a Deus, é você. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Pri, seja bem-vinda. Que bom que você veio. Deixa eu ver. Bre, a falta de paciência também vem do sistema. A raiva vem. A raiva ela pode ser uma representação de emaranhamentos relacionados ao sistema familiar, tá? E aí, a falta de paciência, ela tá a serviço, né? De te levar pra raiva e pra impulsividade. Mas tudo a gente pode olhar com mais profundidade, né? Depende também como que essa falta de paciência, ela se apresenta na tua vida, quais são os desafios que vêm a partir disso, tá? Mas também a gente tem que parar para analisar, né? Eu acho que vem bem pertinente ao tema que a gente está abrindo aqui hoje, que assim, a falta de paciência, ela também está muito atrelada à nossa aceleração. O quanto nós aprendemos a ser aceleradas, a não respeitar o próximo, esperar o tempo do outro. Eu era uma pessoa extremamente impaciente. Sabe aquele meme da Suzana Vieira, não tem paciência para quem está começando? Era eu. Eu não tinha paciência para quem estava começando. Definitivamente. Por quê? Com pressa. Bora. Tempo ruas, bora que eu não tenho tempo a perder. Mas daí, se for olhar para minha história, a minha mãe era uma mulher acelerada. E aí eu lembro que sempre de manhã, 7 horas da manhã, minha mãe tava batendo lá nos quartos. Bora, vamos levantar. Anda, faz isso, faz aquilo, sai, tá. Então a gente aprendeu a viver no quê? Na adrenalina. Cortisol, ó, elevado. Então, ao contrário disso, pro nosso organismo, ele fica assim, gente, mas tá muito tranquila, né? Vamos arranjar uma coisinha para se incomodar? Vamos ter uma falta de paciência com alguma coisa aqui para liberar uns hormôniozinhos, massa, cortisol, adrenalina, no cérebro dessa pessoa? E aí, nós temos que reaprender a ser de boa. Nós temos que reaprender a ser tranquilas. E ensinar para o nosso cérebro que é seguro ficar de boa. Que não tem ninguém correndo atrás da gente para brigar, para bater, não tem um urso querendo matar a gente. Tá tudo certo, posso agora tranquilizar. E o quanto para várias mulheres é desafiador ser de boa. Leva para passear essa reflexão. Tem mulher que não consegue ficar de boa porque não aprendeu a ser de boa. Tem mulher que não consegue ficar tranquila porque não aprendeu a viver na tranquilidade. E aí, quando tá na tranquilidade, quando pode ser paciente, tranquila, fica insegura, fica com medo. Por quê? Porque isso não é familiar. Porque isso não soa familiar para você. Teu cérebro ele não aprendeu a viver num ambiente calmo. Até porque um ambiente calmo era perigoso. Porque se estava calmo demais, provavelmente estava acontecendo alguma M. Faz sentido? Dá para fazer uma constelação ainda hoje? Márcia, me chama no direct. Me chama no direct que a gente conversa. Pri, total sentido. Buscando ter mais equilíbrio e calma para olhar para mim.
Não só mais equilíbrio e calma, né? Respirar. Respirar e aprender, né, gente? A viver também na paz. Que a gente já pode. Nós já podemos nos dar essa permissão de ser de boa. Hashtag podemos ser de boa. Vou subir essa hashtag. Podemos ser de boa. Então, gente, até o fato de quando tudo parece estar dando errado, muito que pode, provavelmente é falta de presença e consciência. De você olhar para a situação e identificar por que isso aqui está acontecendo de fato. Por que isso aqui está aqui acontecendo nesse momento? Qual que é o convite dessa situação? E ontem mesmo eu falei para uma aluna minha, a Aline, que está aqui. Ela falou, essa situação está acontecendo, eu estou lutando contra isso. Eu falei, para de lutar. Para de lutar contra isso. Não é lutando contra. Porque quanto mais você luta contra... Gente, aquela frase, quanto mais eu resisto, quanto mais eu julgo, quanto mais eu critico algo, quanto mais eu resisto a algo, esse algo vai dar um jeitinho de resistir na minha vida. Então, se tem um desafio que eu tô lutando contra, na força do meu braço, resistindo até a última, pois ele vai resistir na tua vida. Por quê? Porque é um convite. É um convite para você olhar para aquilo ali e dizer, ok, o que eu posso aprender com isso aqui? Porque se isso aqui está se repetindo tanto, qual que é o aprendizado, meu Deus? Qual que é o aprendizado que eu posso ter com isso aqui? E ainda mais vocês. Tem alunas minhas aqui que estão nesse processo de desenvolvimento, que se colocam, né, os desafios eles vão acontecendo. Qual que é o convite? É a persistência? É a nutrição? É o ajuste de postura? É a paciência? Qual que é o convite? Aí eu te questiono. Tá tudo dando errado mesmo? Ou é só um ponto de vista? E tem uma passagem bíblica, né, gente? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando eu parei de lutar contra, as coisas começaram a fluir. E nós, mulheres, quanto mais leve nós estamos, mais nós fluímos. Quanto mais a gente quer fazer na força do braço, mais vira caos e mais doente a gente fica. Doente fisicamente e mentalmente. Fisicamente, câncer de útero, câncer de mama, câncer de pele, muita cólica, dores, cansaço, sobrecarga. E mentalmente, depressão, TDAH, estresse. Aí, isso reflete no físico, o cabelo começa a cair, a unha começa a enfraquecer, começa a aparecer umas manchas de pele. E aí vai, dependendo do grau, vai aumentando e vira até um câncer. Faz sentido? Então, gente, o caminho é consciência e presença. Consciência e presença. Vocês vão cansar de me ouvir falando disso. Consciência e presença. Bre, como conseguir consciência e presença? Aqui, tendo esses acessos, aqui esses insights, você já vai conseguindo desenvolver a tua consciência. Você já vai conseguindo elaborar isso sozinha. E vai percebendo na tua vida. Mas se você estiver disposto e disponível a vivenciar algo mais profundo, uma caminhada mais profunda, bora para o processo terapêutico. Bora para um processo terapêutico onde a gente caminha juntas por um determinado tempo, olhando para todos os entravamentos, para todas as tuas dinâmicas, para os teus desafios, para a gente poder modificar isso de uma forma amorosa, de uma forma leve, uma caminhada
Uma caminhada gostosa até, porque é muito bom se ver, se conhecer e sentir as mudanças na tua pele e na tua alma. Bre, dá pra fazer uma constelação só? Dá pra fazer uma constelação, mas o processo é sempre mais profundo. É sempre mais profundo. Mas independente de por onde você começar, o importante é começar. Então, se você precisar de esclarecimento, de identificar como que você pode começar, o que dá para fazer hoje dentro das suas possibilidades de tempo, dinheiro e energia, me chama no direct ou chama no link da bio, que a gente está aqui disponível para poder te auxiliar. Eu espero que essa live aqui tenha aberto horizontes, aberto cada vez mais a tua visão, a tua mente, tenha trago para você maiores percepções em relação a você mesma. Que a culpa não é do mundo, que as coisas elas não estão dando errado para te castigar, você não é a filha rejeitada de Deus. Deus quer muito que você tenha vida e vida em abundância. Só que ele também te deu uma coisa, que é o livre-arbítrio. Então você tem o poder de escolha. Ao mesmo tempo que você também tem as suas crenças, ao mesmo tempo que você também tem as suas lealdades invisíveis, que é sua responsabilidade lidar com isso. Não é culpa sua aquilo que você vivenciou lá na infância, mas é sua responsabilidade a adulta que tu te tornas. Leva para passear. Desejo um restinho de semana maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família. Que você possa cada vez mais agir com consciência e presença. E seguimos juntas. Semana que vem estamos aqui de novo. Um grande beijo. Fiquem com Deus.